Se segura aí no sofá, pessoal, porque o vídeo de hoje está demais, tá? A gente começa aqui com o governo quer retalhar Estados Unidos. BRICS não passa de um banco chinês. Esses são alguns dos temas que a gente vai tratar no vídeo de hoje. A gente já começa aqui com o Alckmin, pessoal, vice-presidente do Brasil, né, criando um decreto aí que abre caminho para retalhar os Estados Unidos. E o pior, deve sair até amanhã. Eu vou explicar porque isso é totalmente ineficaz contra as tarifas do Donald Trump. Além disso, pessoal, o BRICS, aqui, segundo o comentarista Marcos Lisboa, virou um banco controlado por chineses com uma fantasia de ter alguma relevância no cenário mundial. Ele critica ainda o fetiche em se ter uma moeda própria dos BRICS dentro desse grupo, né, como defendido por Lula. Diz que não passa de um devaneio isso. Vamos ver isso e tudo mais. Então já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui com justamente o Marcos Lisboa falando do que virou os BRICS no fim das contas. Vamos ouvir Houve uma aqui. troca de provocações grande, inclusive do presidente Lula, né? Um dia antes de dizer, olha, por que o dólar, quem determinou que o dólar é a moeda de reserva do mundo e o dólar, isso tem que mudar, enfim. Como é que você enxerga o BRICS nessa discussão e o papel do Brasil nesse contexto? O BRICS virou um banco controlado por chineses, né? Não tem nada ali, não tem nenhuma agenda. Eu confesso que esse feitiço de ter uma moeda, eu não sei bem o que quer dizer isso. Né? É uma moeda de troca, é a moeda que você usa para comercializar, é a moeda que o mundo usa. Isso que feitiço é esse de ter uma moeda nossa? Né? Já se falaram uma moeda com a Argentina, que é um disparate absoluto, não faz nenhum sentido do ponto de vista econômico. Né? Então, acho que o BRICS é uma festa de encontro para tirar foto para jornalista. Né? De economia, nada acontece ali de relevante. É meio como o Mercosul, né? Que é uma promessa que não deu em nada. Tinha uma ideia de ter uma união aduaneira, com regras comuns, técnicas, de tarifas. Não saiu do papel, é um problemão que a gente não sabe como se livrar. Mas na medida em que o BRICS acaba se transformando nessa fonte de atrito, de alguma forma o Brasil deveria confirmar o seu alinhamento ao BRICS? Ou na medida em que você disse, olha, agora é hora de ficar quieto e tal, seria bom recuar dessa posição? Não, entende? Quando eu digo ficar quieto é o seguinte, quer dizer, primeiro o Brasil faz disparate como que o Trump faz. Sim. Então, segundo, tarifa de importação vai machucar a gente. Quando eu falo ficar quieto, é porque parece uma coisa de criança de 7 anos de idade. Ah, você fez isso, você fez aquilo. Se a gente botar tarifa, quem perde com a tarifa de importação é o Brasil. Tá? Esse é o segundo ponto. O BRICS é uma fantasia, né, de ter alguma relevância, achar que aquilo é importante. Vou dar uma notícia? Não é. A China é importante, a Índia é importante. Aí, pessoal, então, o Marcos Lisboa, ele já fala aqui, pessoal, que a questão das tarifas é muito pior para o Brasil que para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não depende do Brasil. E aí a gente vem na contramão aqui, a gente vê essa notícia do Alckmin, né, falando de um decreto que abre caminho para retalhar os Estados Unidos e que vai sair até amanhã. Pessoal, só o Brasil tem a perder com isso. O vice-presidente Geraldo Alckmin também indicou que o governo continuará buscando reverter o tarifaço de Trump e acionará a OMC, né, Organização Mundial do Comércio. Pessoal, não vai dar em nada isso aqui. O Lula está com medo de negociar com o Trump, né, não tem nenhum caminho diplomático para fazer isso com o Donald Trump, e acionar a OMC não vai melhorar em nada. Né? Se o Trump tivesse medo da OMC, ele não tinha taxado quase todos os países do mundo, né? Então, a única coisa que eu vi que deu certo com o Donald Trump até agora foi negociar, né, como fez o Milei, por exemplo, na Argentina, que conseguiu zerar a taxa entre os países, Argentina e Estados Unidos, para 80% dos produtos, pessoal. E o resto ainda ficou com 10%, 20%, se eu não me engano, tá? Então, se não fizer que nem o Milei fez, realmente não vai ter nenhum tipo de acordo.
Ao deixar a inauguração do viaduto Francisco Morato em São Paulo, o Geraldo Alckmin, né, o vice-presidente, ontem, ele disse que o governo federal editará o decreto que regulamenta a lei de reciprocidade econômica até terça-feira, ou seja, até amanhã. Com isso, o Brasil será capaz de adotar medidas proporcionais contra o tarifaço de 50% anunciado pelos Estados Unidos. Pessoal, não tem como tomar medidas proporcionais, e eu vou explicar o porquê. O Trump diz que qualquer taxa que o Brasil colocasse sobre os Estados Unidos seria adicionado 50%. Ou seja, a taxa é 50%. O Brasil quer taxar em 50%? Beleza, vai ser os 50% do Trump, mais os 50% do Brasil vai virar em 100%. O Brasil, matematicamente, nunca vai alcançar a taxação dos Estados Unidos. Sempre vai perder, pelo menos em 50%. O Congresso Nacional aprovou uma lei importante chamada chamada de reciprocidade, dizendo, olha, o que tarifar lá, tarifa aqui. Isso é uma tremenda bobagem. Trump já falou que vai sempre adicionar 50% sobre a taxação do Brasil. Essa lei permite que não só questões tarifárias, mas também não tarifárias. Ela precisa ser regulamentada. A regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã, né, ou terça-feira. Então, até terça-feira deve sair isso. Vai melhorar alguma coisa? Não, pessoal, provavelmente vai piorar. Alckmin indicou que o governo continuará buscando reverter a taxação, que classificou como inadequada, e acionará a Organização Mundial do Comércio para isso. Ou seja, não vai dar em nada, que o Trump não está nem aí para a OMC. Se tivesse, ele não estaria taxando quase todos os países do mundo. O vice-presidente também comentou sobre o grupo de trabalho criado para analisar alternativas de negociação e eventuais retaliações. Segundo ele, o governo pretende ouvir o setor privado para avaliar os impactos econômicos da medida de Trump. Temos 200 anos de amizade com os Estados Unidos, então não justifica taxar. Né? Amizade é amizade, amigos, né, pessoal? Negócios à parte. O mundo econômico precisa de estabilidade e de previsibilidade. Nós precisamos de previsibilidade, então nós vamos trabalhar para reverter. Pessoal, lei de reciprocidade econômica, né? O Lula sancionou essa lei que permite ao Brasil adotar medidas proporcionais contra outros países ou blocos econômicos que aplicam ações de forma unilateral e prejudicam a atividade econômica brasileira. A legislação foi aprovada pelo Congresso Nacional depois que Trump sobretaxou em 10% os produtos brasileiros em abril deste ano e em 25% o aço e o alumínio vendidos no Brasil ao mercado norte-americano. Aço e alumínio, pessoal, é questão de segurança nacional para os Estados Unidos. Mesmo a Argentina vai ter um imposto, se não me engano, de 20% sobre o aço e o alumínio, porque é questão estratégica militar dos Estados Unidos, então eles querem a produção, o Trump quer a produção disso aí tudo lá nos Estados Unidos, tá? Então, pela lei, o Brasil poderá aplicar aqui impostos adicionais sobre importações de bens norte-americanos, suspender concessões comerciais e contratos de investimento, além de suspender obrigações relativas à propriedade intelectual dos Estados Unidos para minimizar os impactos domésticos. Tá aí, pessoal. Então, vamos ver no que vai dar, mas o cenário não é interessante nem um pouco para o Brasil. Infelizmente, a gente tem um governo aí que não consegue negociar e ter a diplomacia necessária para resolver esse tipo de questão. Me conta nos comentários o que você achou, né? Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.